Olá pessoal, meu nome é Alexandre Oliveira e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal da Dev Superior, que é a escola de programação que ajuda as pessoas a se tornarem desenvolvedores profissionais. E no vídeo de hoje, vamos ver uma aplicação usando o React, que é uma biblioteca JavaScript muito usada no mundo corporativo, muito requisitada. E vamos entender o componente DatePicker, que é uma forma que a gente consegue selecionar data e hora num formulário, por exemplo. A gente quer obter essa data ou esse instante de tempo e a gente quer fazer transformação. Então, a gente quer transformar para dois formatos específicos. O primeiro para o ano, mês e dia e o segundo para o formato ISO 8601. Vamos lá, pessoal. Então, vamos lá, galera. Para essa aula, a gente vai usar esse repositório, o aula React DatePicker, e esse repositório ele vai estar disponível no link aqui do vídeo. Então, só para a gente recapitular, o objetivo aqui é a gente desenvolver uma aplicação React, né, com o componente DatePicker, que é aquele componente que o usuário ele pode selecionar uma data ou uma hora, ou uma data e hora. A aplicação aqui deverá obter essa data e hora e ele vai ter que transformar, pessoal. Então, vai transformar para dois formatos aqui específicos, né? Então, ele vai fazer um output aqui desses dois formatos para o ano, mês e dia e um outro formato, o ISO 8601. Então, vamos ver aqui um exemplo só para a gente entender um pouquinho desses formatos aqui antes da gente começar a entrar na biblioteca do DatePicker. Então, só para a gente entender aqui, a gente vai ter, então, um formulário, né? Então, um formulário com o first name, o last name, um e-mail e uma data, né, pessoal? Então, nesse caso aqui, a gente está exemplificando aqui com a data do dia 20 de 12 de 2021. E qual que é a ideia? A gente vai pegar, então, essa data nesse formato, e lembrando que essa data, pessoal, ela pode estar em qualquer formato aqui, no caso a gente está apresentando ela aqui no dia, mês e ano, né? Então a ideia, pessoal, é a gente pegar essa data e a gente formatar ela e fazer um output, né? Então a gente enviar isso no formulário aqui em dois formatos. Então o formato ano, mês e dia, né? Esse formato que ele é muito usado aqui para banco de dados, né, pessoal? Então, é muito usado para banco de dados. E no formato 2 aqui, que é a ISO 8601, né? Então, o que a gente faz? A gente vai pegar a data, né? Vai adicionar a letrinha T aqui, de time zone. E no final aqui vai colocar a letrinha Z, né? Então, basicamente aqui a gente vai ter, então, a data com a letrinha T e a hora aqui, né, pessoal, a hora aqui com a letrinha Z, tá? Então, a gente vai ver aqui, vocês podem perceber que esse formato aqui, a gente está trabalhando com um timestamp, né? Então, a gente vai ver como a gente obtém, né, a data e hora também usando o DatePicker, tá bom? Beleza, pessoal. Então, basicamente, esse é o exemplo que a gente quer desenvolver aqui, né? Para a biblioteca, a gente vai usar essa biblioteca React DatePicker aqui. Então, vamos lá, pessoal, vamos buscar ela aqui. Então, React DatePicker. Então, é essa biblioteca aqui, pessoal. Tem até um link dela aqui para o NPM também, mas é essa biblioteca aqui. Vamos acessar ela e vamos ver um pouquinho da biblioteca. Então, a gente pode ver aqui, então, né, que é um DatePicker, aqui um componente que a gente pode usar no React, né? E aí ele abre, então, né, essa abinha aqui onde a gente pode selecionar a data, né? Então, beleza, pessoal. Então, ele tem aqui os passos, né? Vamos fazer junto aqui, então, a instalação e a configuração, então, do nosso DatePicker. Então, vamos lá, pessoal. Eu vou vir aqui, então, no nosso projeto, vou copiar e vamos vir aqui, então. Vou abrir aqui um repositório que eu já tenho aberto aqui, então. Vou abrir meu terminal. Vou expandir aqui um pouquinho para ficar mais fácil da gente visualizar. Vou dar um clear. Clear. Vamos lá, pessoal. Vou fazer um git clone e vou baixar, então, o repositório, né? Então, pessoal,
para esse exemplo, o que eu quero fazer? Eu quero colocar num commit específico aqui para a gente poder desenvolver junto aqui, tá? Então, beleza. Eu vou entrar aqui dentro, então, do meu repositório. Então, cd aula react date picker. E vamos lá, vou dar um git log. Dessa forma. Posso ver aqui, então, né, pessoal? Esse basic form aqui é o commit só do formulário sem o componente date picker. Então, eu vou copiar ele aqui e vamos usar ele aqui para o nosso exemplo, tá? Então, vou dar um git checkout, beleza? Maravilha, pessoal. Então, eu já coloquei aqui, então, nesse commit específico, tá? Então, se você quer acompanhar comigo aqui, desenvolver o projeto junto comigo, pode colocar nesse commit específico aqui no basic form aqui para a gente fazer junto, tá? Maravilha, pessoal. Então, vou voltar aqui e vou dar um code ponto. E vamos abrir, então, o nosso VS Code aqui, né? Ele vai abrir aqui pra gente. Beleza, maravilha. Vamos abrir aqui, tá nessa classe app.js, né, o nosso formulário. E vamos executar aqui, pessoal, pra gente ver, então, como que tá esse formulário aqui. Vamos lá, eu vou entrar dentro do projeto. Então, cd aula react. E vou dar aqui, né, pessoal, antes eu vou instalar a dependência, né, vou dar um yarn install aqui, então estou usando o yarn. Vou aguardar aqui um pouquinho ele instalar as dependências. Então, legal, pessoal, então instalou a dependência aqui pra gente, né, as dependências aqui, eu vou colocar o yarn start pra gente ver a nossa aplicação. Legal, pessoal. Então, a gente pode ver aqui, então, formulário básico aqui que a gente está trabalhando, né? Então, o formulário ele tem 3 campos aqui. Então, ele tem first name, last name e e-mail, né, pessoal? Então, basicamente, se eu clicar aqui para registrar, ele faz aqui alguns tratamentos, né? Ele pede para entrar aqui com o first name, o last name e o e-mail. Maravilha. Vamos lá e vamos ver aqui. Vou abrir aqui o console, só para a gente ver o que ele está enviando no formulário. Então, vou colocar aqui algumas informações. Alexandre Oliveira. Vou colocar alex@gmail.com. Legal, pessoal. Então, ele já está pegando aqui, então, as informações aqui de first name e de last name aqui, e-mail, né? Está colocando aqui nesse objeto aqui com os dados do nosso formulário, tá? E o que a gente quer agora, né, adicionar então o nosso campo aqui do date picker, né, pessoal, para a gente trabalhar então com a data, né? Então poderia ser aqui uma data de aniversário, aqui um birthday, né? Então vamos lá, pessoal, vamos fazer junto aqui então. Quando a gente olha aqui então, pessoal, a biblioteca ela é muito detalhada aqui, né? Então a gente vai fazer primeiro a instalação, né, da dependência aqui. Então, se você estiver usando o npm, né, o gerenciador de pacote npm, então instala aqui o npm install react date picker --save, né, para salvar localmente no seu projeto. Aqui eu estou usando o yarn, né, pessoal? Então eu vou executar esse comando aqui. Então vamos lá, pessoal. Então vamos começar aqui então. Eu vou estopar por enquanto, tá, pessoal? Aqui, vou voltar, vou dar um clear. E vou fazer o seguinte, vou colocar yarn add react date picker. Dessa forma. Vamos lá, ele vai instalar a dependência pra gente. Legal, pessoal. Então, instalou a dependência aqui para nós, né? Então, vamos voltar aqui no projeto, né? E vamos começar aqui então, né, pessoal? Vamos começar aqui agora a fazer a configuração, né, pessoal? Legal. Então, o que eu vou fazer para fazer a configuração aqui, pessoal? Então, são duas coisas. Então, a primeira coisa é o import. Então esse import date picker aqui, react date picker, tá? Então, eu vou copiar ele aqui já, pessoal. Então, a primeira coisa, então, é esse import, tá?
Maravilha. Então vou vir aqui então. Logo após aqui o React, eu vou colocar aqui então meu date picker. Legal. E agora, pessoal, eu vou colocar também aqui essa biblioteca aqui, que ele vai pegar o CSS, pessoal, tá? Do date picker aqui também. Então, basicamente eu vou importar então tanto o date picker, o componente, quanto o CSS então desse componente aqui que a gente está importando, tá? Então, beleza. Vamos lá. Eu vou colocar aqui então. Maravilha, pessoal. Então a gente já importou aqui, né? Agora o próximo passo é a gente usar, né, o nosso componente date picker, pessoal. Então, legal. Então vamos lá então no nosso formulário. Então eu tenho aqui o nosso formulário aqui, ele está dentro desse form container, desse class name. E aqui eu tenho o meu input, né, para o first name, para o last name e para o e-mail. Legal, pessoal. Então eu vou vir aqui, então depois da validação aqui que ele faz para o e-mail, né, pessoal, aqui, e vou colocar então, pessoal, o meu componente. Então eu já posso usar o meu componente. Então ele já está até aparecendo aqui para mim, ó, date picker, tá? Então vou colocar ele aqui por enquanto, meu date picker. Legal, pessoal. Então coloquei aqui, nossa aplicação ainda não está rodando, né? Que ainda não está rodando, mas importei aqui, pessoal. Então esse é o uso mais básico aqui do nosso date picker, né, pessoal? Legal. Então aqui, pessoal, para a gente usar o nosso date picker, a gente vai ter que especificar duas propriedades básicas aqui para ele, tá, pessoal? Então, duas propriedades básicas aqui que a gente vai ter que definir. São elas, pessoal, a selected e a onChange. Então, se a gente olhar aqui, então, na descrição, nós podemos ver aqui, pessoal, que ele tem duas propriedades aqui. Então, essa selected e onChange aqui, né? Então, a gente vai fazer algo bem parecido com esse exemplo aqui que ele está fazendo, pessoal, com essas propriedades. Então, vamos lá, pessoal. Vamos começar aqui, então, começar a colocar as nossas propriedades. Então, a primeira é a selected, tá? Dessa forma. E para que serve, pessoal, essa propriedade? Ela representa, então, a data selecionada aqui pelo usuário, tá? E a outra propriedade é a onChange, né, pessoal? Que é basicamente o Event Handler aqui, né? O manipulador de eventos, né? Que vai permitir aqui que o usuário ele selecione datas diferentes aqui, né? Então, o que a gente vai ter, pessoal, é uma variável de estado aqui, que a cada momento, né, que o usuário mudar esse Event Handler, né, ele vai refletir essa mudança no nosso componente, né? Então, são os nossos componentes controlados aqui, tá? Então, vamos lá, pessoal. Então, vamos começar aqui, então. Legal, criei aqui, né? Eu vou até dar uma quebra de linha aqui para a gente organizar melhor, né? A gente vai ter outras propriedades que a gente vai criar, mas essas são as propriedades mais básicas aqui que a gente vai ter, tá, pessoal? Então, nesse selected, pessoal, vamos começar aqui então. Eu vou criar então um nome para essa propriedade aqui, eu vou chamar ele de selected date, tá? Então, selected date aqui vai ser esse nome aqui para essa propriedade, certo? E aqui eu vou fazer o que, pessoal? Vou criar aqui uma variável de estado, tá? Então, essa variável de estado aqui que eu vou criar, pessoal, basicamente eu vou vir aqui, então, logo após aqui esse const, esses const aqui, pessoal, que eu criei do submitted e do valid, é para validar, então, se os campos estão vazios, tá? Então, se o formulário ali tem informações válidas. Eu vou criar aqui, então, um const, eu vou colocar selected aqui, selected date, né? E aqui, seguindo esse padrão, né, set selected date, dessa forma. Então, isso vai ser um use state, tá? E para esse use state eu vou iniciar como nulo, tá bom? Então, beleza. Então, eu vou iniciar como nulo aqui
E agora vamos configurar, né, o nosso Event Handler lá, né, o nosso onChange. Então, aquela propriedade onChange aqui. Então, seguindo aqui, pessoal, até o exemplo, né, ó, então, vou pegar aqui, então, date, né, vai ser igual, aqui eu vou fazer a arrow function, set aqui, né, o nome da nossa propriedade, passando essa data. Então, vamos lá. Vou vir aqui, então, vou colocar date, então, igual aqui esse arrow function, selected date, e aí dentro eu vou passar o date, tá? Então, maravilha, pessoal. Então, criamos aqui, então, né, o nosso onChange. E agora vamos continuar, então. Então, beleza, pessoal. Então, a gente criou aqui, então, né, as nossas duas propriedades básicas aqui, né, que é o selected e o onChange. A gente vai ver outras propriedades aqui. Só para esse date picker ficar bonitinho, pessoal, para a gente poder já visualizar, eu vou colocar algumas outras propriedades aqui, né, para a gente ver. Então, eu vou colocar um class name aqui para ele, vou colocar um form field aqui, que é o que eu estou usando aqui para os outros campos também, tá? Então, vou definir aqui, vou colocar um ID aqui para ele, eu vou colocar birthday, tá? Então, a data aqui de aniversário, né? E vou colocar, pessoal, tem um placeholder aqui que a gente pode colocar também, né? Aqui o nome dele é placeholder test, tá? Então, text aqui, e vou colocar aqui, então, birthdate, dessa forma. Legal, pessoal. Agora vamos executar aqui, então, e vamos ver se ele vai funcionar. Então, vou dar um yarn start. Opa, legal, pessoal. Então, vamos ver aqui o first name, Alex Oliveira. Aqui vou colocar o e-mail alex@gmail. Ok. Agora, vamos clicar aqui, então. Opa, legal, pessoal. Olha só. Então, nosso componente date picker já está funcionando aqui. Então, a gente já consegue aqui selecionar, né, alguma data aqui, né? Então, posso selecionar aqui essa data. Legal, pessoal. Então, ele deu um erro aqui. Deixa eu olhar aqui certinho. Então, só conferindo aqui, então, vou colocar aqui o nome, né? Set selected date, né? O nome aqui, então, nosso set selected date. E aqui, pessoal, provavelmente é aqui. Então, ó, então ele está diferente aqui, então. Vou até copiar aqui, então, esse set selected date aqui. Então, agora vamos olhar o nosso componente para ver se funcionou. Então, voltei aqui, então, pessoal, para o nosso formulário. Vamos lá. Vou colocar Alex. Beleza. Então, aqui. Aqui agora eu vou selecionar a minha data, né, pessoal? Então, vamos lá. Vamos vir, vou colocar essa data aqui. Maravilha, registrei. Então, ele já está no formato aqui bonitinho para a gente, né, pessoal? Então, a gente pode alterar também esse formato aqui. Então, o formato padrão que ele vai exibir aqui para a gente, pessoal, é esse formato aqui, passando o mês, o dia e o ano, né? Então, a gente pode colocar aqui um formato específico que a gente quer usar, tá? Então, pessoal, uma das propriedades mais interessantes aqui é a gente formatar, né, essa forma que essa data é visualizada aqui para a gente, né? Então, a gente pode colocar aqui num formato específico, né, para a gente poder visualizar essa data. Então, vamos colocar, então, no formato, né, que a gente mais usa aqui, que é o formato de dia, mês e ano, né? Então, lembrando que essa é só a forma, né, com que o usuário vai interagir, né, pessoal? Aqui a gente não está trabalhando ainda, né, com a parte do dado, né, como ele vai ser enviado, né, no formulário. Então, beleza. Então, a gente tem uma propriedade aqui, pessoal, que é a propriedade date format. Então, essa propriedade date format aqui, e a gente pode colocar, então, o formato que a gente quer. Então, para aquele formato dia, mês e ano, então, vou colocar dd, né, de dia, barra mm de mês, e o ano aqui YYY, né?
Beleza, então coloquei aqui, vamos ver se ele vai pegar certinho. Então vou vir aqui no meu birthday date, vou colocar aqui a data do dia 21. Pegou certinho, pessoal. Então aqui dia, mês e ano aqui, né? Beleza, maravilha. Então ele já está pegando corretamente, né, pessoal? Então, o primeiro objetivo aqui que a gente tinha, né, era configurar, então, né, o nosso componente aqui, né, instalar as dependências e configurar certinho. Agora, pessoal, o próximo passo aqui é o quê? É a gente pegar esse valor aqui que ele está imputando aqui no nosso componente DatePicker e a gente tratar. Então, a gente quer fazer aqui um tratamento, né, uma transformação para a gente transformar para dois formatos específicos, então, né, pessoal? Essa data aqui, então, né, que é o formato de ano, mês e dia, e o formato do ISO 8601, correto? Então, vamos lá, pessoal. Então, vamos fazer aqui, então. Eu já estou recebendo, pessoal, esses dados aqui por meio desse handler submit aqui, né, que eu pego esse evento, né? E aqui, pessoal, eu verifico aqui se os campos estão vazios, né? Então, vou fazer aqui, então, um exemplo, então, para a gente pegar e a gente ver como que ele está recebendo, então, né, pessoal, essa data. Então, essa data selecionada aqui. Então, nesse ponto aqui, eu vou dar um console.log para a gente ver o formato que ele está enviando. Então, vou dar um console.log passando aqui esse selected date, né? Esse campo aqui. Beleza. Então, dei um console log aqui, bonitinho. Agora eu vou vir aqui no inspecionar e vamos ver o formato que ele está enviando. Então, aqui, pessoal, nesse console, eu vou vir aqui, então, vou colocar birthday aqui, né? Vou colocar a data do dia 20 aqui, né? Data atual aqui. Então, register aqui, vou enviar, pessoal. Olha só. Ele está enviando vazio aqui porque eu não coloquei nenhum valor no first name, last name, e-mail. Mas a gente pode ver, pessoal, que ele está enviando aqui num formato específico aqui, né? Que ele está trazendo aqui, né? Month, né? Que é segunda-feira, DEC de December, 20 aqui de 2021. Uma hora aqui, né, pessoal? E coloca aqui o GMT, né, pessoal? Esse GMT, pessoal, aqui, -3... é o GMT, o horário padrão aqui de Brasília que ele está pegando, tá, pessoal? Então, ou seja, a gente está 3 horas atrasados do horário TC, né? Aquele horário de Londres. Então, a gente pode ver que ele pega aqui numa string, pessoal. Ele pega esse horário aqui, no caso, né? Como ele está trabalhando só com data, mas se a gente estivesse passando um horário, ele pegaria aqui nesse horário padrão de Brasília, no formato GMT-3, tá? Então, legal, pessoal. Então, o primeiro que a gente vai tratar aqui, então, é a gente colocar, então, essa data no formato ano, mês e dia. Então vamos lá, pessoal. Para isso, vamos criar uma funçãozinha aqui para ajudar a gente, tá? A tratar. Então, vou vir aqui, vou passar, então, vou criar essa função, vou chamar ela de dateFormat. Então, const, o nome dela vai ser dateFormat, aqui, né? Vou passar esse date certinho. Então, vou criar naquele formato de arrow function, né? Então, eu vou passar aqui esse date. E vamos só dar um console.log aqui, para a gente ver como que ela está sendo passada, né? Eu vou dar um new date aqui, eu vou já colocar nesse padrão date aqui, né? Certinho. Beleza, pessoal, vamos chamar aqui então, só para a gente ver como que ele está passando aqui, né? Só para a gente ver se ele está passando corretamente aqui. Então, aqui agora, então, vou colocar, então, dateFormat e vou passar quem, pessoal? O selected date, né? Dessa forma. Legal. Tô passando aqui, então, no meu console.log. Maravilha, né, pessoal? Então, vamos ver agora como que a gente pode, então, formatar. Vamos ver se ele está passando corretamente. Vamos lá. Vou vir aqui, vou passar a minha data, vou passar o dia 20, né? Dessa forma. Vou registrar. Tá pegando certinho, então, pessoal. Então,
Aqui, pessoal, nesse date format, então, eu vou colocar então os dois formatos, né, que eu quero trabalhar, né? O primeiro formato aqui é o dia, mês e o ano, né? Então, certinho, pessoal. Então, para isso, vou criar então duas variáveis aqui. A primeira, né, vou criar aqui como let, né? E vou colocar o nome dela format year month aqui, né? E day, né? Certinho aqui, que é o formato de ano, mês e dia aqui. Vou criar uma outra função aqui, né, auxiliar, chamada de date format aux, tá? Vou criar ela aqui. Vou passar essa data que a gente está passando aqui, tá, pessoal? Beleza, passei ela. Agora eu vou vir aqui então e vou criar então essa função date format aux aqui. Const date format aux, dessa forma. Vou passar aqui no meu handler aqui date, né? Maravilha. Então arrow function, legal. E agora recebi aqui então, né, nessa função aqui. E o que que eu vou fazer, pessoal? Então vamos lá, pessoal. Então vou criar então uma variável d aqui, né? Então certinho. Vou definir ela como new date aqui. Vou passar o date aqui, certinho. Vamos lá, pessoal. Então aqui eu vou extrair então o mês, o dia e o ano. Como que eu vou fazer isso, pessoal? Então vou criar então variável month aqui, né? E vou colocar aqui o espaço em branco porque eu vou concatenar, né? E vou passar aqui então d.getMonth aqui, pessoal. Então lembrando de abrir e fechar aqui, né? E vou colocar o mais um, pessoal. Por quê? Porque eu não quero considerar o mês 0 no caso aqui. Eu quero que seja a partir do 1, né? Do 1 até o 12. Então, o dia aqui eu vou definir então o dia. Vou concatenar aqui, né, pessoal? d.getDate. Certinho. E agora, o year, né? Que é o ano. Eu vou colocar então d.getFullYear, tá, pessoal? GetFullYear aqui. Maravilha, então já tem aqui o meu D formatadinho. Vamos dar um return aqui para a gente ver como ele está retornando, né? Então, return, eu vou ter o year, né? O year. Eu vou ter o month, né, pessoal? Month aqui. E vou ter o day, certinho? Então, vou colocar aqui o join, né? Para mim concatenar aqui, eu vou passar aqui esse símbolo, né, de tracinho aqui para mim separar. Então, vamos ver como ele está formatando aqui para a gente ver certinho se ele está funcionando. Então, vamos ver aqui. Ele está dando um errinho aqui. Eu vou dar um yarn start. Aqui eu só esqueci de colocar aqui a vírgula, tá, pessoal? Então, o month aqui, né, a vírgula, certinho. Maravilha, pessoal. Então, vamos olhar aqui, então. Vou colocar a data do dia 20, né? Então, vou abrir aqui o nosso inspecionar. Inspecionar. Vamos vir aqui na data do dia 20, né? Vamos ver certinho como que ele está pegando. Opa, maravilha, pessoal. Olha aqui, ele está pegando 2021, né? O mês 12 e o dia 20. Certinho aqui, então, o formato que a gente quer. Vamos ver para outra data, para ver se ele está funcionando. Eu vou pegar aqui, então, para, por exemplo, dia 4 de janeiro, tá? De 2022. Vamos olhar para ver como que ele está pegando. Ó, ele está pegando, então, 2022 aqui, né? Ele está pegando o 1, né, que é o mês de janeiro, e o 4 aqui, que é o dia. Para a gente colocar nesse formato, né, então, aqui, né, de duas casas, vamos mudar aqui, então, vamos melhorar aqui, então, eu vou vir aqui e vou fazer um tratamento, né? Então, para o mês aqui, eu vou fazer o quê? Se o mês, né, vou pegar o tamanho dele, ponto length, for menor que 2 aqui no caso, né, o que eu faço, pessoal? Vou pegar aqui o month e vou concatenar, pessoal, o 0 aqui, tá? Então, vou concatenar o 0 e vou colocar o mês, tá? Da mesma forma, eu vou fazer para o dia. Então, vou fazer aqui para o dia, então.
certinho. Vamos ver se funcionou. Vou voltar aqui então e vamos testar então para aquela data, né, pessoal? Então, uma data aqui então do dia 4, né, de janeiro, vamos olhar, vou registrar certinho. Então, 2022, 01 que é o mês e 4 aqui, né, que é o dia. Então, legal, pessoal. Então, a gente já está colocando aqui então no formato desejado aqui que a gente quer colocar, né, pessoal? Muito legal aqui então. Então, a gente já fez aqui para o primeiro formato, certo? Então, estou dando aqui o console log, né, certinho aqui. Agora, o próximo formato é aquele formato ISO 8601 que a gente tinha visto aqui, né, pessoal? Então, é esse formato aqui que eu tenho aqui, né, eu adiciono aqui a letrinha T, né, que é um timestamp aqui, o Zzinho, né? Só que, pessoal, quando a gente está trabalhando com timestamp, o mais comum, pessoal, é a gente ter, né, uma seleção de data e hora, né, aqui então. E aqui, pessoal, quero mostrar para vocês que o nosso Date Picker, a gente consegue então fazer a seleção de data e hora, tá? Então, para a gente fazer isso, a gente vai ter que colocar uma propriedade aqui no nosso componente, que é a propriedade show time selected, tá? Então, time select aqui. Então, vou colocar essa propriedade. E a partir de agora, pessoal, a gente já está pegando aqui, tá? A data e a hora, tá bom? Então, vamos ver aqui certinho. Vamos olhar, eu vou vir aqui no... Vou fechar aqui, só para a gente não confundir, né, pessoal? Vou voltar aqui, então. Eu vou vir aqui no birth date. Então, olha só, pessoal, que legal. Então, eu já posso definir aqui, então, por exemplo, no dia 21. E posso colocar aqui, por exemplo, às 10 da manhã. Então, vou colocar aqui 10 da manhã aqui, né? E olha só, vamos ver como que ele está mostrando isso, pessoal. Então, é esse aqui, ó. Então, percebam que ele pega aqui, então, né, o dia 21, às 10 da manhã. E lembrando que ele sempre pega aqui no formato do meu computador. No caso aqui, como eu estou no Brasil, ele pega aqui no formato, no padrão de Brasília, né? Então, no GMT aqui, -3. Legal, pessoal. Quando a gente está trabalhando com a ISO 8601, o que que a gente quer fazer? A gente quer pegar essa data aqui, pessoal, e a gente quer transformar ela no instante tempo, né? Então, a gente vai querer colocar naquele formato que a gente viu. Só que, pessoal, a gente quer fazer isso e quer, como a gente tá 3 horas aqui em relação, né, ao horário de UTC, a gente quer transformar isso aqui para o formato UTC, né? Nesse caso aqui, então, a gente adicionaria 3 horas aqui. Então, a gente iria para 11, meio-dia, 1. Nesse caso aqui, se a gente fosse armazenar. Então, é isso que a gente quer fazer, pessoal. A gente quer transformar, então, isso aqui para o formato UTC, né? Que é o time zone de Londres. Então, como que a gente faz isso, pessoal? Aqui na nossa função, eu vou vir aqui, vou criar então uma outra variável, que é uma variável aqui que eu vou chamar ela de let também, vai ser do tipo let. E vamos lá, eu vou criar o nome dela, pessoal, aqui, seguindo esse padrão que a gente fez aqui, tá? Então, format aqui, né? Então, ISO 8601, tá? Dessa forma. Vou fazer aqui então, pessoal, um new date, dessa forma, né? Vamos passando aqui essa data que a gente está recebendo aqui no formato de string. E aqui, pessoal, tem uma função que já me ajuda completamente aqui. Então, olha só, ponto, eu vou usar ela. Então, eu vou fazer a conversão aqui, ponto to ISO, aqui, ponto to ISO string. Essa aqui, pessoal. Então, eu vou fazer aqui, então, a conversão para essa função, tá? Para to ISO string aqui. E ela já vai colocar para a gente, pessoal, naquele formato lá no TC que a gente viu, tá? Então, eu vou só fazer o seguinte, eu vou deixar esse aqui, né, que é o formato que a gente está mostrando aqui. Vou apagar esse, vou deixar esse, vamos lá, vamos mostrar aqui, vou dar um outro console log aqui, para a gente ver como que ele está mostrando. Então, vamos lá, dar um format ISO aqui.
Legal, pessoal. Então, estou dando um console log. Vamos ver agora como que ele está pegando. E vamos ver, né, se o que a gente fez anteriormente, para ver se ele está pegando, então, só a data, né? Se ele está desconsiderando a hora aqui nesse caso. Vamos lá. Vou vir aqui no meu birthday. Vou colocar 21, né? Às 10 horas da manhã aqui, tá? 10 horas da manhã. E vamos olhar, pessoal. Vou registrar. Vamos olhar aqui, ó. Então, eu estou recebendo aqui no formato cru, né? Que a gente recebe aqui do Date Picker. Então, a primeira formatação que a gente faz aqui está funcionando. Ele está pegando aqui o dia 21/12/2021. Legal. E olha só, pessoal, vamos olhar o formato TC agora. Então, 2021/12, né? Aqui, né? O dia 21. O Tzinho, né? De time zone, 13 horas. Legal, pessoal. Então, olha só. Percebam aqui que eu, no meu computador, né? Como eu tô no Brasil, né? Eu tô no formato, no GMT-3, né? Ou seja, eu tô a 3 horas atrasado em relação aqui ao horário de Greenwich aqui, né? Ao horário do TC. Quando eu vou enviar isso, pessoal, eu quero colocar no formato TC, que é muito mais prático, né? Então, ele já coloca aqui nesse formato aqui, então, né? Então, 13 horas aqui, certinho, pessoal. Então, ele já está convertendo aqui, então, para o formato UTC, conforme a gente gostaria aqui, né? Vamos fazer um outro teste, pessoal, para a gente ver se vai funcionar. Olha só, vou fazer um teste aqui para vocês. Ó, vou colocar aqui, então, 11 horas da noite, tá? 11 horas da noite aqui. Vou colocar as outras informações só para a gente ver aqui, então, para ver se está certinho. Então, Alex aqui, né? Vou colocar aqui um e-mail, tá? Vou registrar. Vamos olhar. Certinho, pessoal. Olha só. Então, estou pegando aqui o dia 21/12 no formato correto, né? Então, maravilha, pessoal. Funcionou aqui, então. Então, vamos colocar aqui, então, nesse objeto, pessoal. Então, a gente já viu aqui que funcionou, né? Então, vou vir aqui, então, agora. Posso tirar, né, esse console log aqui. Não preciso dele. Nem esse aqui também. Vou apagar. Vou tirar esse aqui também, pessoal. Certinho. Então, vou ter as duas variáveis. Vou dar um return aqui, então, né? Lembrando que esse date format a gente chamou ele aqui. E vou mostrar aqui as duas variáveis, né? Então, format year, month, day. E aqui, format ISO 86 aqui, 01, tá? Beleza, aqui, coloquei elas. Aqui no meu handler aqui do submit do formulário, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um tratamento simples para ele, pessoal. Então, o que é o tratamento aqui que eu vou fazer? Então, eu vou vir aqui, vou fazer aqui até depois aqui do event prevent default aqui. Vou criar então duas variáveis, tá? Então, vou criar aqui let, vou chamar de birth date. E vou colocar aquele formato, né, de year, month e day. E vou criar então aqui a outra, né, birth date aqui, né? Vou colocar aqui ISO 8601, dessa forma. Legal, pessoal. Coloquei aqui então, bonitinho. Agora vamos receber aqui, né, pessoal? Vou fazer o seguinte, antes de chamar, eu vou só até apagar aqui essa chamada que eu tinha feito, vou fazer ela aqui, tá? Então, o que eu vou fazer aqui, pessoal? Vou verificar se esse valor é diferente de nulo, tá? Então, vou fazer aqui um if select date foi diferente de null. O que eu faço? Posso chamar, né? Então, vou chamar aqui, então, vou passar aqui nas minhas variáveis, né? Então, aqui a variável birth date aqui. E a variável birth date aqui, ISO, né? Essa aqui. Vou receber aqui do meu date format, né? Passando quem, pessoal? Passando selected date, né? Certinho. Passando aqui esse selected date. Beleza.
E agora, né, o que a gente quer fazer aqui? A gente pode mostrar aqui no nosso payload aqui, né, no nosso format data aqui, para a gente ver certinho. Então, eu vou colocar as 3 datas aqui, né? A primeira naquele formato cru que a gente recebe, né? Então, birth date aqui, né? Vou colocar até raw aqui para a gente saber que ela está no formato cru, né? Aqui. E agora eu vou colocar naqueles 2 formatos, tá? Então, birth date aqui no formato, né? Vou colocar FMT de formato aqui, né, pessoal? Year, month e date. Passando quem? Passando essa variável aqui, birth date aqui, né? Year, month e date. E o próximo, né, birth date aqui, FMT, formato, né? ISO 8601. E vou passar aqui também, né, pessoal, essa variável. Vou copiar aqui, então, para a gente já ter aqui, né? E vamos lá, pessoal, vamos verificar agora, né, se está funcionando, né? Uma coisa que a gente esqueceu de fazer foi colocar, né, esse tratamento aqui também, né? Esse mesmo tratamento aqui que a gente tem para os outros campos aqui, né, para o date picker. Vou fazer a mesma coisa aqui, então. Então, submitted aqui values, né? Esse aqui a gente pode colocar o que, pessoal? Aqui, se for diferente de selected date, tá? Então, selected date, maravilha. Ele mostra o erro, né? Então, ele vai falar aqui, please enter an birth date, né? Então, ele pede aqui, então, para entrar com uma data de aniversário correta, né? Então, vamos lá, vamos ver se está funcionando aqui, então, pessoal. Então, primeiro vamos olhar aqui, então, né, essa validação. Então, certinho, então, tá vazio aqui, ele pede para entrar com essa data, né? Legal, pessoal. Agora vamos ver as informações aqui no nosso inspecionar. Vou vir no console. Vamos lá, vou colocar Alex Oliveira, o e-mail alex@gmail.com. E aqui vamos lá, pessoal, vou colocar aqui uma data, vou colocar o dia 21, né? E vou colocar aqui 10 horas da manhã, tá? Então, 10 horas da manhã. Percebam que ele vai aparecer dessa forma, né, pessoal? Ele não vai aparecer a hora. Vou registrar e vamos olhar, pessoal. Vamos olhar aqui, então, como que ele está aparecendo. Ó, então, olha só, pessoal, no formato aqui cru, né? Então, ele está pegando aqui do jeito que eu pego do componente, né? E a gente tem aqui os 2 tratamentos que a gente fez, né? Então, 2021, 12 aqui, né? Dia 21. E aqui, né? O outro formato no ISO 8601 aqui, certinho, né? Então, a gente selecionou 10 horas da manhã, no caso, né? Então, ele vai adicionar aqui, então, né? 3 horas aqui e vai colocar no formato UTC, né? Então, 13 horas. Certinho, então, pessoal. Então, recapitulando aqui a aula de hoje, pessoal. Então, a gente construiu aqui, então, né? A gente desenvolveu aqui uma aplicação React aqui. E a gente viu o uso do componente DatePicker aqui. A gente pode selecionar uma data, tá? E aqui a gente viu 2 formas aqui de transformar, né, esse valor, que é o formato de ano, mês e dia e o formato ISO 8601, tá, pessoal? Para isso a gente usou essa biblioteca aqui, o React Date Picker. Então, está disponível aqui, então, no nosso GitHub, tá? Para vocês pegarem, para vocês utilizarem. Então, por hoje é só, pessoal. Um abraço para vocês. Tchau, tchau.